Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, sobre um tema interessante, rádios comunitárias. Senador, o senhor tem uma boa notícia para dar aqui aos telespectadores da TV Senado sobre esse tema. Qual é essa boa notícia? Olha, é verdade. Nós tivemos hoje a aprovação do relatório do senador Sérgio Souza, que é do PMDB do Paraná, na comissão presidida pelo deputado Assis Carvalho, que também é do meu estado, do Piauí, é do PT, e que tratou sobre o tema prioritário da medida provisória 575, que foi aprovado o relatório, na área da parceria público-privada. Uma PPP. Então, ali foi colocado um arcabouço que permite o Brasil, de vez, fazer funcionar, não apenas pelo governo federal, mas também pelos municípios, pelos estados, as parcerias públicos-privadas. E dentro dela tem uma parte administrativa, onde tem um conjunto de medidas importantes que criam cargos, funções para a Sudene, para a Sudam. São outros assuntos que foram embutidos. Exatamente, regulamenta essa área dos conselhos de documentalistas, enfim. Mas ali foi colocado um artigo em acordo com o governo, que eu considero da maior importância, que é o fim da criminalização de lideranças que participam do movimento das rádios livres, das rádios de baixa potência, que a gente chama de rádios comunitárias. E por que isso foi importante? Importante porque é o seguinte, o Brasil, já desde os anos 70 e renovado nos anos 80, é signatário do chamado Tratado de São José da Costa Rica. Esse tratado, assinado por vários países do mundo e que cumprem, ele garante que emissoras de baixa potência podem funcionar com uma regulamentação mais simplificada. O Chile, a Argentina, os Estados Unidos, países da Europa, enfim, praticam isso. A ideia é que o ar é livre, que exceto emissoras de maior potência, que dão um impacto maior, mas rádios de até 50 watts, como está na regulamentação brasileira, aliás, no Tratado de São José da Costa Rica, até 100 watts, são rádios realmente de baixa potência, elas têm uma liberdade maior na organização, desde que, no caso brasileiro, sejam comunitárias, ela tenha ali um conselho que tem a presença de associações, de cooperativas. Uma entidade pública, de natureza pública. Exatamente, de várias entidades. O fim dela é educativo, ela não tem um fim comercial, ela tem um fim educativo, social. E isso, quando teve a regulamentação, houve uma expansão muito grande. Na verdade, eu me lembro ainda, era deputado federal, ali nos anos 90, quando teve uma decisão judicial, um juiz reconheceu que a legislação do Tratado de São José da Costa Rica não estava sendo cumprida, era o governo do presidente Fernando Henrique, Sérgio Mota ainda era vivo, era o ministro das comunicações, e ali houve uma expansão, no meu estado, em São Paulo, em vários lugares. Começaram a colocar, são rádios piratas, que cai avião, enfim, houve toda uma campanha nesse processo. Mas o fato é que várias emissoras... Uma tentativa de criminalizar. E daí saiu uma legislação nesse ambiente. A legislação que foi aprovada, e nela foi colocada um artigo que trata como um criminoso de alta periculosidade, um criminoso, enfim, alguém que milita, que atua nessa área de rádios de baixa potência. Veja, você tem hoje lideranças de igrejas, padres, pastores, lideranças de grupos de jovens, de associações presos ou respondendo a processo no Brasil inteiro por conta disso. E isso criou um problema sério. O presidente Lula realizou, no final do seu mandato, em 2010, a Conferência Nacional de Rádios, aliás, a Conferência Nacional de Comunicação. E eu me lembro que o ministro das Comunicações foi vaiado ali na chegada. Qual era o argumento? Porque não tinha a liberdade de atuação e no Brasil tinha essa quantidade de pessoas consideradas caçados políticos, criminalizados políticos, enfim, apenas por atuarem como locutores ou como membro de um conselho ou da direção de uma rádio comunitária. Primeiro, a dificuldade de legalizar. Perfeito. Então, ali o presidente fez uma mudança,
ministro Paulo Bernardo, logo em seguida, fez uma alteração. Naquela época era o ministro Hélio Costa, que já estudava ali alterações. O ministro Paulo Bernardo, eu participei, fez alterações, mas as alterações facilitou apenas a parte do trâmite. Passaram a ter aqueles que as licitações, sendo alvo de processo de criminalização continuaram. E agora aproveitou-se, então, essa lei, essa MP, para poder se resolver esse ponto. Resolver isso. Então, é algo que eu acho socialmente importante. Então, agora vai facilitar para poder criar de qualquer jeito? Não, vale a regra anterior. É preciso ter um estatuto, é preciso encaminhar junto ao Ministério das Comunicações, ela tem que ter a tramitação, análise de documento, aprovação, enfim, tudo isso permanece. O que muda? Ali as pessoas vão responder como em qualquer sociedade civil, com base no Código Civil, tá certo? Com base no Código Civil e no Código Processual, e não numa lei específica, né, rigorosa, enfim, como tem atualmente. Então, na verdade, eu acho que é uma vitória importante da democracia, uma vitória importante. O projeto agora vai para o plenário do Senado e eu espero a aprovação. Se Deus quiser, ter a aprovação para a gente, de um lado, poder ter as condições de anistia desses milhares de brasileiros que sofrem com essa situação. E o senhor continua, então, favorável a que esse movimento de rádios comunitárias continue a se disseminar pelo interior do Brasil, defendo. De forma que o pluralismo de informação, de ideias, seja mais ampliado ainda do que já temos em nosso país. Então, veja só, o Brasil, eu acho que a gente tem que ter uma desconcentração na área da comunicação. A gente não defende um comércio livre. É interessante, às vezes são os próprios liberais que são liberais na área do comércio, na área da indústria, e não são numa área estratégica como a comunicação. Eu me lembro que todas as vezes, agora mesmo o presidente José Sarney assinou a implantação do Conselho de Comunicação, como prevê a Constituição, e muitos disseram, isso é um boicote, isso é um atentado contra a democracia. Coisa nenhuma. Aliás, aqui quando foi votado no Senado, a lei que tratava sobre o jornalismo, a exigência do diploma de jornalista, eu defendi a favor. Por quê? Porque eu acho que assim como alguém que é médico, alguém que é dentista, alguém que é advogado, exige uma qualificação, a função de jornalista também. Eu posso, como bancário, eu posso, como parlamentar, falar daquilo que é próprio da minha profissão. Mas como âncora de jornalismo, para entrevistar, naquilo que é típico da profissão de jornalista, o jornalista. Então, da mesma forma, eu defendo a liberdade com as condições da gente ter em cada município. Quem é uma emissora, quem é um empresário que tem disposição de botar uma emissora de rádio lá no município, no Amazonas, no Piauí, ou em Alagoas, ou no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, que tem lá 4, 5 mil habitantes. Nem de 10 mil habitantes muitas vezes querem colocar. Por quê? Porque o fim ali é comercial. Nesse caso é um fim social. É uma emissora que é mantida, realizando festas, é o festejo da cidade, é um programa educativo. E eu fui governador do Piauí e pude perceber a importância disso. A gente tinha ali uma situação da dengue. Quem é que chega lá nos municípios com a campanha de combate à dengue? Emissora comunitária, é o jornalzinho ali local. Muitas vezes você precisava de uma situação dessa de seca que está agora. E é preciso você divulgar rapidamente os programas que estão saindo. Então, muitas vezes, o cidadão nem tomava conhecimento. Por quê? A emissora que chegava ali era uma emissora lá da Bahia, lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro. Não retratava os interesses da comunidade. E ali, será que aquele município não tem notícia? Perfeito. Ou ele só vai ser manchete no dia que alguém matar alguém? Com tantas coisas boas acontecendo. Então, eu sou um apaixonado pela comunicação e eu defendo, sim, que a gente tenha um sistema legal, onde, de um lado, tenha as redes, tem a televisão, tem a emissora de rádio, jornal, site, portais, enfim, mas que a gente tenha esse espaço democrático. Tem um ponto de cultura, ali a juventude poder se organizar. Sua voz. Criei no meu estado o curso técnico
né, técnico de radialista, tá certo? Ali junto com o MEC, junto com o Ministério do Trabalho, nós conseguimos profissionalizar os dirigentes para que eles pudessem conseguir fazer a manutenção das emissoras. Então, como é que uma coisa dessa que está lá, abre espaço para a Igreja Católica, para os evangélicos, para todas as denominações, que abre espaço para o município divulgar seus eventos, enfim, se tem alguma distorção, é uma rádio que tem um dono, não é? Ali é de uma igreja só, ali é uma rádio de um dono, uma pessoa que abusa, aí a lei já prevê como é que vai punir. Perfeito. Agora, a gente não pode, para poder matar o carrapato, matar o boi, como diz na agricultura. Vamos acompanhar a votação desse projeto quando chegar ao plenário, que ele realmente interessa a toda a cidadania. Está de parabéns o Senado e de parabéns todos que atuam. Eu quero aqui parabenizar esses heróis anônimos que muitas vezes arriscavam a sua própria reputação, a sua própria vida, a serviço de uma comunicação democrática do Brasil. Parabéns. Deus abençoe. Muito obrigado, senador. Obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Wellington Dias sobre o tema rádios comunitárias. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.